Afinal de contas, o Cruzeiro perdeu 2 pontos ou ganhou 1 ponto na partida contra a equipe do Internacional que finalizou agora há pouco? O Cruzeiro deixou 2 pontos para trás ou o empate acabou ficando de bom tamanho? Bom, se formos analisar pelo primeiro tempo, óbvio, o Cruzeiro acaba deixando para trás 2 pontos contra a equipe do Internacional. No entanto, o jogo não se resume apenas à primeira etapa. Quando vamos analisar a partida em um todo, vamos ver que o seu contexto lhe ofereceu o resultado que teve, lhe permitiu o resultado que teve. Foi um jogo muito disputado, foi um jogo bom de assistir. Ruim para os torcedores, tanto para o torcedor do Cruzeiro quanto para o torcedor do Internacional, porque foi um jogo de oportunidades perdidas. O Cruzeiro perdeu algumas que, meu Deus do céu, 2 oportunidades claríssimas. Uma nos pés de Wesley e a outra nos pés do menino Stênio, que infelizmente acabou chapando aquela bola para fora. Não se perde um gol que Wesley perdeu, mas perdeu. Então é difícil dizer que não se perde um gol como o que Wesley perdeu. Jogador que estava muito bem, fez uma boa partida, não se abateu pelo gol perdido, cortou o goleiro, fez da mesma forma que o Bruno Rodrigues fez contra a equipe do Grêmio pela Copa do Brasil. Cortou o goleiro, mas acabou não finalizando. Demorou um pouquinho. Tinha que chutar de pé esquerdo. Se ele chuta de pé esquerdo e o goleiro consegue obstruir, deveria ter cortado. O zagueiro chegou. Infelizmente, perdeu o gol, não marcou, óbvio, e isso acabou custando o resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, depois da expulsão do Lucas Oliveira, mais uma vez, o Cruzeiro sendo prejudicado por atuações individuais. O Stênio perdeu também um gol no primeiro tempo, logo após o gol perdido pelo Wesley, e na segunda etapa o Lucas Oliveira acabou sendo expulso, comprometendo, aí sim, comprometeu de fato o time do Cruzeiro, que quase entregou a partida, né? Quase entregou os 3 pontos para a equipe do Internacional. 2 tempos distintos. Primeiro tempo, o Cruzeiro simplesmente acuou o Internacional, jogou muito mais do que o Internacional, e na segunda etapa, após a expulsão do Lucas Oliveira, o Internacional cresceu e quase perdeu um gol também, uma oportunidade claríssima, com o centroavante chegando um pouco atrasado, e o jogo acabou terminando pelo placar de 0-0. O técnico Pepa, assim como nós adiantamos no vídeo, a informação do Rafael Marques, nós adiantamos no vídeo de pré-jogo, que o Pepa havia treinado outras possibilidades e que poderia acontecer no decorrer da partida ou até mesmo iniciando a partida, e como aconteceu. Logo no início do jogo, o Cruzeiro entra sem o centroavante de origem. Aí o que é que podemos tirar de positivo dentro dessa partida? Eu, obviamente, como vocês que acompanham aqui há mais tempo sabem, a gente faz muita análise daquilo que os comentaristas de fora dizem, que os comentaristas de dentro dizem, para que nós possamos fazer uma comparação assim da leitura de jogo e tentar entender por que uns estão em rede nacional e outros não. E não fica difícil da gente conseguir entender por que uns voam para fora e outros voam apenas no seu território. São duas colocações totalmente diversificada, melhor dizendo, daquilo que o jogo ofereceu. Porque quando se comenta para dentro, você está comentando com o coração e a razão fica de lado. Automaticamente você torceu para que o time do seu coração vencesse a partida, e nem sempre isso vai acontecer. Quando não acontece, automaticamente você solta os cachorros. Fala um monte de coisa que não deveria falar, porque não foi isso que o jogo disse. Aí quando você analisa do lado de fora, poxa, hoje eu estava assistindo o segundo maior comentarista da TV brasileira. Para mim, o primeiro é o PVC, e após vem o Pedrinho, um baita de um comentarista, que fez uma leitura do jogo que, poxa, é o jogo que eu vi acontecendo, é o jogo, talvez eu não conseguiria colocar com as palavras que ele colocou, mas é exatamente aquele jogo que ele viu, que eu também consegui ver. Um Cruzeiro melhor do que o Internacional, mais organizado que o Internacional, com um investimento muito aquém do investimento do Internacional. É necessário que haja um reforço no time do Cruzeiro, é óbvio que isso precisa e vai acontecer, para que o time possa brigar de igual para igual. Aí eu fui acompanhar na Itatiaia, principalmente o comentário do Piquetito, que não é comentarista, então eu acho que nem deveria comentar. O comentário com o coração acaba colocando o torcedor contra a instituição.
O técnico não pode fazer o que fez, o jogador não pode errar do jeito que errou. Claro, gente, todos nós sabemos que não pode. Mas também todos nós temos a ciência do que nós temos para entregar. Do que os nossos jogadores têm para entregar. O que eles podem entregar dentro de campo. Poxa, não é difícil de ver isso. É só você fazer um parâmetro dos campeonatos que as equipes estão disputando. Do campeonato que essas equipes estão participando. Porque o Internacional disputa um campeonato, o Cruzeiro disputa outro. O Internacional disputa um campeonato de, no mínimo, brigar por uma vaga na Libertadores. O Cruzeiro disputa um campeonato de brigar por uma vaga na Sul-Americana, porque a realidade do Cruzeiro hoje é de permanência. Quando a gente consegue assimilar isso, quando a gente consegue entender isso, a forma de comentar e de levar o nosso posicionamento a respeito do acontecido dentro dos 90 minutos, ela fica um pouco mais coesa. Porque não podemos analisar o jogo do Cruzeiro pautado no jogo do Flamengo, no jogo do Palmeiras, no jogo do Internacional. O Cruzeiro foi melhor do que eles, inclusive. Né? Contra o Flamengo foi melhor, contra o Internacional foi melhor, mas no coletivo. No individual, nós somos devedores, temos as nossas deficiências e precisamos entender isso. Não é muito difícil de entender isso, porque é o básico do básico. O time do Cruzeiro, com a organização que tem, com peças com mais qualidade, com maior qualidade, rapaz, fica difícil para os adversários. Fica mais difícil para os adversários. Porque o jogo que o Cruzeiro fez hoje é um jogo para vencer. Principalmente na primeira etapa. Mas, infelizmente, esbarrou na falta de qualidade. Aí o Pepa tomou para si a responsabilidade e fez a mudança que todo mundo pediu. O Cruzeiro melhorou? Bom, eu acredito que tenha melhorado na mobilidade lá na frente. Mas e a finalização? Cadê o gol? Por quê? Porque o Cruzeiro, o Pepa teve que colocar o Stênio. E todo mundo sabe que o Stênio já vem devendo há muito tempo. Infelizmente, é um garoto, é base do Cruzeiro, é cria da toca da raposa, mas infelizmente não consegue fazer aquilo que se espera dele. Aí você tira o Bruno Rodrigues do lado, você perde. Você perde. Deu mais liberdade para Wesley? Deu mais liberdade para Wesley. Mais uma vez fez um bom jogo. Mas e aí? E o último toque na bola? Que é o cara que tem o cheiro, o faro do gol. O cara que sabe brincar, conversar com aquele último momento. Cadê? Não tem. E o Stênio, poxa, muito frágil. Muito frágil. Aí no próximo jogo vai fazer o quê? Vai entrar com esses 3 jogadores de novo ou vai voltar com um dos centroavantes? Deu mobilidade, deu um pouco mais de dinâmica para sair no contra-ataque rápido, encaixou os contra-ataques, mas o que tem que ser feito não foi feito, que é o gol. Aí eu tenho um pouco mais de certeza daquilo que a gente já vem pregando aqui há muito tempo. Não passa só pelos centroavantes, não. Não passa só pelos centroavantes. A gente precisa só conseguir compreender isso. Precisa de um pouco mais de qualidade para vencer os jogos e disputar na cabeça. Para manutenção na primeira divisão, eu acho que é isso aí. A janela se abre daqui 2 dias. O Cruzeiro terá suas contratações. Onde há necessidade de que tenha, terá. E o Cruzeiro vai fazer o campeonato que a gente espera que faça, que é de manutenção. Gols perdidos dos 2 lados nessa partida. Infelizmente, o menino Stênio, fica difícil da gente falar, poxa, deixa o Stênio jogar. Fica difícil, porque mudou o quê? Essa é a pergunta. Mudou o quê? As oportunidades foram criadas. Mudou o quê? As chances apareceram. Mudou o quê? O time foi mais dinâmico. Mas mudou o quê? Não saímos do zero. Não saímos do zero. O Pepa vai colocar quem? Quem que ele vai colocar? Você quer que muda. Ele vai colocar quem? O que temos é o Stênio. Não tem outro jogador para jogar naquela posição. Ah, coloca o menino da base. Não, não coloca não. Coloca não. Não é hora para colocar os meninos da base. Não coloca não. Ou contrata para colocar, ou deixa do jeito que tá. Os meninos da base têm que entrar no momento certo, no momento exato. Não serão eles os resolvedores dos problemas do Cruzeiro, que são crônicos. Mas eu tenho muita expectativa nesse time. A minha esperança continua intacta. Sabe por quê? O Cruzeiro joga bem. O time joga bem, o time performa de uma maneira que te deixa satisfeito. O gol não sai.
Uma hora esse gol vai ter que sair. O problema seria se tivesse empatando a trancos e barrancos e não está. Se estivesse perdendo, jogando a trancos e barrancos e não está. E se estivesse vencendo, quando vence, a trancos e barrancos também não está. O time quando vence, vence com propriedade. O time quando empata, empata melhor do que o adversário. Quando perde, normalmente jogou mais do que o adversário. É melhor empatar ou perder jogando bem do que tropeçar dessas duas formas jogando mal. Isso é um fato, tá? Isso não é opinião, não. Porque quando você empata ou perde jogando mal, você não vê saída, você não cria esperança. Agora, quando você perde ou empata jogando bem, melhor que o adversário às vezes, você fala, poxa, perdeu, mas pelo menos está organizado, não é aquele time todo desvairado. Isso é que é importante. Porque o nosso campeonato, gente, é de manutenção. Eu entendo que o Cruzeiro ganhou um ponto lá fora. Porque os dois perderam chances. Os dois perderam chances. Poderia ter sido pior. O Internacional vai para a 10ª partida sem perder para ninguém, gente. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Eu queria que tivesse tido um resultado diferente, mas é óbvio. A vitória seria fantástica se o Cruzeiro vence hoje. Mas não venceu. E a realidade do que aconteceu no jogo é isso, um grande jogo do Jussa, uma baita defesa do Rafael Cabral. Lucas Oliveira devendo, de novo. Tava bem no jogo até. Aí fez uma falta no Luiz Adriano. Aí deu aquela pichotada no segundo tempo. Uma falta no Luiz Adriano, amarelo. Aquela pichotada que ele deu, falhou feio no kick da bola. Perdeu o tempo da bola, o alemão passou na frente dele, ele teve que chutar. Chutou o jogador, o árbitro deu pênalti. Se não tivesse VAR, só Deus sabe o que iria acontecer. Castan, seguro mais uma vez. Marlon, dispensa comentários. O William, do lado direito, é o William. E o Matheus Jussa, eu acho que o Cruzeiro encontrou o primeiro volante. Felipe Machado foi bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Matheus Vital tentando fazer a dinâmica do jogo acontecer, sendo o Vital de sempre. Precisa ser um pouco mais objetivo, talvez. Talvez se aproximar um pouco mais do gol. Lá na frente o Wesley muito bem. Bruno Rodrigues aceitável. E o Stênio não é o cara que vai decidir. Mas eu tô tranquilo. Eu tô bem. Eu tô bem. Agora vai pegar o Vasco, uma pressão terrível. Vai pressionar o Cruzeiro nos primeiros minutos. Mas se o Cruzeiro marcar um jogo, marcar um gol, acabou o jogo. Porque o time do Vasco não tem qualidade. Não tem. O time do Internacional, embora dispute um campeonato diferente do nosso, tá muito à frente da gente, não. Sabe por que passa ou que fica essa impressão? Por causa da organização. Critique quem quiser criticar, fale o que quiser falar. Agora, não reconhecer a grande organização do time do Cruzeiro, o problema tá aí com você e não com o time.